Como eu falei então no exercício, no vídeo anterior, né? No caso da inequação quociente, o método de resolução é o mesmo. Ou seja, eu vou chamar agora de novo de f de x e g de x, as duas funções, só que agora é uma em cima e uma embaixo, né? E eu procuro então, ali no primeiro caso, fazer maior que zero. Fazer o jogo de sinal entre elas. Então, o que eu vou fazer? Bom, tem duas funções. 2 menos 5x, 3x mais 4. Qual é o meu passo? Achar as raízes. x1 é 2 quintos, né? Isola aqui, igual a zero, isola o x, 2 quintos. x2 igual a zero, isola o x, menos 4 terços. Opa, negativo é menor que positivo. Coloca na reta. Menos 4 terços e 2 quintos. Próximo passo, teste. Vou pegar o zero. O zero está aqui, ó, entre o negativo e o positivo. Professor, mas não está um pouquinho mais para lá? Não, cara, está no intervalo. O tamanho, a proporção do intervalo é indiferente, tá? Só preciso saber onde que ele está, em que espaço que ele está, né? As raízes dividiram a reta em 3 partes, ele está na parte do meio. Ponto final. O que eu faço? Substituo esse x por zero e esse x por zero. Então eu vou ficar com 2 menos 5 vezes zero, que dá 2, dá positivo. 3 vezes 0 mais 4, que também dá positivo. Mais dividido por mais, dá mais. Jogo de sinal. Quer dizer que esse intervalo no meio aqui, ele é todo positivo. Antes da raiz menos 4 terços, negativo. Depois da raiz 2 quintos, negativo. Beleza? O que me interessa dessa solução? Maior que zero. Maior que zero é negativo ou é positivo? É positivo. Então é só esse pedaço. E as raízes? Não, é só maior, não quero igual. Então as bolinhas são abertas. Vamos lá, bolinha aberta. Tá aí. Tranquilíssimo, né? Falta só escrever o conjunto de solução. O conjunto de solução dele, eu vou pegar então esse intervalo que está entre menos 4 terços e 2 quintos. X pertence aos reais. A gente tem que ter esse começo é sempre igual. Não esquece de pôr, tá? X pertence aos reais, está o quê? X está entre, com dois sinais de menor, ó, menos 4 terços e 2 quintos. Legal? Vamos para a próxima. Aqui, duas funções. F de x é raiz de 3x e g de x é x menos 13. Quem é o número que zera essa função aqui? Se eu fizer raiz de 3x igual a zero, vai dividir zero por raiz de 3? Vai dar zero. Então, a primeira raiz é zero, a segunda raiz é 13. Coloca na reta, dividir em 3 partes, ok? Antes do zero, entre o 0 e 13, depois do 13. Agora eu não posso usar o zero no teste. Isso é muito importante. Se eu não posso usar o zero, quem que eu vou usar? Qualquer outro número que não seja raiz. Posso usar 1.323.412,15? Posso. Mas posso usar o 1, que não é raiz. Então eu vou pegar o 1. Está aqui, ó. O 1 está entre o 0 e o 13. Se o 1 está entre o 0 e o 13, eu vou aplicar o 1 aqui para verificar o sinal dessa expressão. Raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3, fica positivo. Só que 1 menos 13 dá negativo. Mais com menos dá menos. Então esse intervalo tem valores negativos. Antes do 0, positivos. Depois do 13, positivos. O que me interessa? Menor ou igual a zero. Gente, aqui eu tenho que pedir para você prestar uma atenção imensa. Cuidado, cuidado, tá? Vamos pensar. Se eu colocar o zero ali naquela expressão, raiz de 3 vezes 0 dá 0, 0 menos 13 dá menos 13, 0 dividido por menos 13 dá 0. Ou seja, o zero pode entrar na minha resposta. Agora, e se eu colocar o 13, que é a outra raiz aqui? Raiz de 3 vezes 13 vai dar 13 raiz de 3. Vou até anotar aqui nesse cantinho. 13 raiz de 3. Só que embaixo, 13 menos 13 dá 0. Quanto que dá 13 raiz de 3 dividido por 0? Não pode. Não pode dividir por 0. Ou seja, o 13 não pode entrar na solução. Conclusão. Por mais que tenha um menor ou igual, eu não vou poder fechar a bolinha de todas as raízes, não. Eu nunca fecho a bolinha de uma raiz do denominador. Então vou escrever isso aqui assim de outras palavras, tá?
raiz do denominador nunca pertence à solução. Nunca pertence à solução. Ou seja, a bolinha do 13 tem que ficar aberta. Não posso fechar, porque ele é raiz do denominador. Só posso fechar do 0. Ah, professor, por que não fechou antes? Porque era só maior, ele não pediu maior ou igual. Mas aqui é menor ou igual. Então fecha do numerador, não fecha do denominador. Então x está entre 0 e 13, podendo ser 0. Inclusive o 0, mas não inclui o 13. Beleza? E quando for produto e quociente, professor? E agora? O que muda? Nada. Valem todas as regras que valia para produto, que valia para quociente. Ou seja, não vai mudar nada, gente. É só aplicar a mesma ideia. Só que é lógico, né? Você vai ter mais termos. Então aqui você vai ter o F, aqui você vai ter o G, aqui você vai ter o H. Beleza? Primeiro passo dessas três funções, achar as raízes. Igualou isso aqui a 0, vai ficar menos 7 meios. Aqui é 0, 3 meios. Aqui é 0, menos 2. Então você tem essas três raízes. Quem é a menor das três? É o menos 2 ou é o menos 7 meios? 7 dividido por 2 é 3,5. Então é o menos 7 meios. Depois vem o menos 2, depois vem o 3 meios. Legal. Quem que eu vou testar? O 0. Né? O 0 não é raiz, testa o 0. Onde é que está o 0? Está aqui. Dividiu em 4 intervalos, o 0 está nesse terceiro aqui, entre menos 2 e 3 meios. Joga o 0 lá, no lugar do x aqui, no lugar do x aqui, no lugar do x aqui. Então, 2 vezes 0 mais 7, dá positivo. 3 menos 2 vezes 0, dá positivo. 2 mais 0, dá positivo. Mais com mais com mais, mais. O sinal aqui nesse intervalo é positivo. Antes do menos 2, é negativo. Depois do 3 meios, é negativo. E antes do menos 7 meios, é positivo. Vai mudando, vai alternando o sinal. Solução. Opa, cuidado. Eu quero maior ou igual. Se eu quero maior ou igual, eu quero os positivos e eu quero as raízes. Mas o h, que tem a raiz menos 2, é do denominador. Eu não posso esquecer de não fechar a sua bolinha. Então, a solução está aqui. Menor ou igual a menos 7 meios, ou entre menos 2 e 3 meios, incluindo só o 3 meios, não incluindo o menos 2. Ok? Este é o conjunto solução da nossa inequação produto quociente. Ok? Veja, existe ainda um outro fator que a gente precisa levar em consideração, que é o caso de quando que a gente não vai mudar o sinal pulando de um lado para o outro, que é a questão da multiplicidade da raiz. Olha só, quando, em alguns casos, as raízes têm multiplicidade maior que 1, 2, 3, 4, isso significa que uma raiz vale por 2 ou mais raízes. Nestes casos, a gente deve ter uma atenção especial, especialmente se essa multiplicidade for um número par. Quando a multiplicidade é par, o sinal de um lado e do outro da raiz não muda, repete. Quando a multiplicidade é ímpar, como era simples as raízes de multiplicidade 1, muda o sinal de um lado para o outro. Então, se a multiplicidade for 1, 3, 5, 7, 9, 11, um número ímpar, vai mudar o sinal. Agora, se a multiplicidade for 2, for 4, for 6, for 8, não muda o sinal de um lado para o outro da raiz. Vamos ler, vamos ver aqui. Tá? Aqui eu fiz um exemplo. Primeiro exemplo, ó, F, G e H. Certo? Pego cada um deles e iguala a 0. 3x menos 5 igualou a 0, vai ficar 5 terços. 4 menos 2x igualou a 0, vai ficar 4 igual a 2x, x igual a 2. E x menos 2
também vai igualar a zero, vai ficar x igual a 2. Opa, olha aqui, a mesma raiz, o x2 e o x3 é a mesma raiz. Quer dizer que na reta real eles vão aparecer os dois no mesmo lugar. Ou seja, 2 é uma raiz de multiplicidade 2. Certo? Bom, 5 terços é menos que 2, é o 1,66. Então eu vou colocar na sequência 5 terços e 2. Veja aqui, ó, que eu coloquei um asterisco, tá? Tá pequenininho aqui, mas você tá vendo. Tem um asterisco ali. Quando a multiplicidade for par, eu vou colocar um asterisco do lado da raiz para lembrar. Isso é só para me lembrar. O asterisco não faz nenhuma operação, é um lembrete. Tá? Vou fazer o teste. Vou pegar o zero. Onde é que está o zero? O zero está aqui, antes dos 5 terços, né? Antes 5 terços, entre 5 terços e 2, depois o 2. O zero está aqui. Substitui lá em cima o x por zero. Então, 3 vezes 0 menos 5 dá negativo. 4 menos 2 vezes 0 dá positivo, 4. 0 menos 2 dá negativo. Menos com mais, mais. Então, o sinal antes dos 5 terços é positivo. Pulou os 5 terços, vai mudar o sinal. Negativo. Agora que você tem que ter atenção. Vai pular o 2, só que o 2 tem multiplicidade par. O que acontece com o sinal? Simplesmente não muda. É negativo de um lado, é negativo do outro. Ah, senhor, como assim? Você pode fazer o teste, tá? Pega 1,9, joga aqui na função, você vai ver que vai dar resultado negativo a hora que você jogar 1,9 no lugar do x aqui. E pega o 2,1, ou 3, ou 10, você vai ver que também vai dar valor negativo ali. Não muda o sinal de um lado para o outro. A função, o resultado daquilo ali, continua dando negativo dos dois lados. Isso porque a multiplicidade é par. Agora, quem que é menor que zero? Ah, é o negativo. Então é esse pedaço e esse pedaço. Bolinhas, todas abertas, porque é menor que zero. Então eu tenho que falar desses dois pedaços aí. Entre 5 terços e 2, ou maior que 2. Mas também dá para eu falar assim, x é maior que 5 terços. Com uma exceção, ele não pode ser 2. Então eu coloco uma desigualdade x diferente de 2. Assim, ó. X maior que 5 terços e, gente, eu estava usando o ou antes, porque o ou é quando eu tenho um pedaço aqui ou um pedaço lá, e aí eu junto os dois. Nesse caso, eu tenho que é maior que 5 terços e não pode ser o 2. Tem que atender os dois ao mesmo tempo, por isso o conectivo aqui é o e. Então, x maior que 5 terços e x diferente de 2. Essa é a solução. Beleza? Um outro caso onde aparece essa questão de multiplicidade é quando você tem esses expoentes aqui ó, na frente, depois dos termos. O que é x menos 5 ao quadrado vezes 4 menos x ao cubo vezes x mais 1 à quarta maior ou igual a zero? Eu vou escrever aqui, depois eu vou apagar porque eu vou precisar de espaço para resolver. Mas é como se eu tivesse isso aqui, ó. X menos 5, que multiplica x menos 5, é ele ao quadrado, que multiplica 4 menos x, que multiplica 4 menos x, que multiplica 4 menos x, que é ele ao cubo, que multiplica x mais 1, 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 que é ele à quarta, maior ou igual a zero. Tá entendendo? Só que esses dois caras vão ter a mesma raiz. Então aqui já vai sair uma raiz de multiplicidade de 2. Esses três caras vão ter a mesma raiz. Daqui já vai sair uma raiz de multiplicidade 3. E esses 4 caras vão ter a mesma raiz. Então daqui já vai sair uma multiplicidade 4. Deixa eu pegar uma borracha aqui para apagar tudo isso. Tá? Então agora a gente vai fazer essa inequação, vai resolver essa inequação pensando nessa ideia. Lógico, eu não preciso escrever ele por extenso assim todos. Se eu tenho a potência, o expoente já me indica a multiplicidade. Então eu tenho ali 3 termos. X menos 5, a raiz é 5. 4 menos x, a raiz é 4. X mais 1, a raiz é menos 1. Direto para as raízes. Só que esse cara está ao quadrado, então tem multiplicidade 2. Esse cara está ao cubo, multiplicidade 3. Esse cara à quarta, multiplicidade 4. Dessas 3 raízes, quais eu preciso tomar cuidado? Aquelas que tiverem multiplicidade par. Ou seja, eu tenho que tomar cuidado com o 5 e com o menos 1. Com o 4 não vai mudar nada.
Porque se a multiplicidade é ímpar, vai mudar o sinal de um lado para o outro do mesmo jeito. Então eu vou montar a minha reta, menos 1, 4 e 5, e olha aqui, asterisco no menos 1, asterisco no 5. Beleza? O teste é o 0, vou colocar aqui. Só que agora, na hora de fazer o teste, eu tenho que lembrar dos expoentes, tá? Então é jogar aqui com o expoente e tudo. Então vai ficar 0 menos 5 ao quadrado, 4 menos 0 ao cubo, 0 mais 1 à quarta. 0 menos 5 é negativo, é menos 5. Só que quando você pega um negativo e eleva ao quadrado, ele fica positivo. 4 menos 0 é positivo, ao cubo, positivo. E 0 mais 1 também é positivo, à quarta, positivo. Mais com mais, positivo. Então o sinal neste intervalo é positivo. E antes do menos 1? Quando eu pulo para o lado de lá da raiz? Opa, multiplicidade par, multiplicidade de 4. O que acontece? Repete o sinal. Ou seja, ali antes também era positivo. E depois do 4, entre o 4 e o 5? Aqui a multiplicidade é ímpar, então muda o sinal. Entra o menos 5, o negativo. Por fim, quando pula entre o 4 e o 5 para depois do 5, a multiplicidade é par. Mantém o sinal. Fica negativo. Certo? O que me interessa? Maior ou igual. Maior são esses dois pedaços positivos. Ou igual são as raízes. No caso, as 3, porque não tem denominador, né? Então, vai ficar tudo isso daqui. Nota que eu marquei o intervalo entre o menos 1 e o 4, marquei antes do menos 1 e marquei o próprio menos 1. Ou seja, eu posso pensar só do 4 para baixo, né? Menor ou igual a 4. Já pegou tudo aqui, inclusive o menos 1. Só que eu tenho que incluir o 5 também, porque o 5 é uma raiz e pode ser. As raízes me interessam. Só que entre 4 e 5 ou depois do 5 não inclui não. Então vai ser x menor ou igual a 4 ou igual ao 5, que está fora desse intervalo. Beleza? É assim que a gente trabalha então com a multiplicidade da raiz. Tá bom? Próximo vídeo a gente faz mais alguns exercícios envolvendo esse tipo de situação.